Olá! Sejam bem-vindos ao Programa de Educação Financeira nas Escolas, onde os alunos aprenderão não só a planejar as bases de sua vida financeira, como a viver de modo sustentável. Os conteúdos financeiros do livro 6 são apresentados em 3 formas. Nas próprias histórias, nas regras da aventura solo e nas tarefas propostas aos alunos no final de cada história. Alguns conteúdos são trabalhados em todas as histórias: orçamento, planejamento, consumo e poupança, porque eles formam os principais elementos do desenho que organiza todos os conteúdos abordados no programa Educação Financeira nas Escolas. Esse desenho é uma balança que possui uma base e 2 pratos. Esses 3 componentes representam os 3 grandes grupos de conteúdo que estão ligados à pergunta que nos fazemos constantemente em relação à nossa vida financeira. Na base da balança, um dos principais componentes é orçamento, que é a resposta à pergunta: como me organizo para fechar as contas do mês? Orçamento é uma tabela em que são lançadas, de um lado, as receitas, ou o dinheiro que entra, e do outro, as despesas, que é o dinheiro que sai. Subtraindo as despesas das receitas, o que sobra é o saldo. Se as despesas forem maiores que as receitas, o saldo é negativo. Se acontecer o contrário, o saldo é positivo. Outro componente da base da balança é planejamento, que responde à pergunta: como me organizo para realizar os meus sonhos? Isso porque planejar é estabelecer objetivos e os meios para alcançá-los. Um dos pratos da balança é o consumo. Em educação financeira, consumo é comprar um produto ou utilizar um serviço e deve ser feito de maneira consciente, responsável e sustentável, ou seja, avaliando sua real necessidade. O consumo deve estar ligado a 3 perguntas e, para cada uma, há conteúdos que a respondem. Pergunta 1. Preciso? Para tomar essa decisão, é preciso levar sempre em consideração os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Pergunta 2. Tenho dinheiro? Para ficar atento a essa pergunta, uma das iniciativas é ter controle de pequenos gastos, tema de uma das histórias. Devemos ter cuidado para não subestimar as pequenas despesas do dia a dia, pois, se descontroladas, podem virar grandes gastos. Se temos dinheiro para uma compra ou para realizar um evento, ainda há várias decisões a tomar. Aliás, educação financeira é bem isso: tomar decisões o tempo todo. Como faço estimativas de quanto vou gastar? Fazer estimativa significa prever quais serão os seus gastos e receitas em um determinado evento: viagem, churrasco, festa. Para isso, é preciso utilizar a experiência adquirida, pesquisar boas informações e analisá-las. Talvez você até já tenha o costume de fazer estimativas e nem saiba. Por exemplo, se você for dar uma festa na sua casa, precisa saber quantas pessoas convidar, calcular aproximadamente o quanto elas vão comer e beber. Essas coisas. Depois, deve pesquisar quanto custa tudo isso. Então, tem de ir ao mercado para ter uma ideia de quanto vai gastar nas compras. São as despesas da festa. Tendo já essa estimativa, você vai saber de quanto dinheiro vai precisar para pagar a festança, ou seja, da receita necessária para cobrir as despesas da festa. Claro que estimativas também são ótimas para se fazer planejamento financeiro por um certo período de tempo: semana, mês, ano ou vários anos. E se não tenho dinheiro? Posso fazer um empréstimo ou um financiamento. Qual a diferença? Empréstimo é quando uma pessoa toma um dinheiro com uma instituição financeira, normalmente um banco ou uma financeira, sem dar um bem como garantia. Financiamento é quando uma pessoa toma dinheiro com uma instituição financeira e o bem fica como garantia. Por isso, em geral, em um empréstimo, a pessoa paga prestações com juros mais altos do que em um financiamento. Tenho que pagar juros? O que é isso?
Quem pega dinheiro emprestado, seja fazendo um financiamento ou um empréstimo, tem que pagar o que deve mais os juros estabelecidos pela instituição. Sabe por quê? Porque os juros são uma espécie de aluguel do dinheiro, o preço que pagamos por usar um dinheiro que não é nosso. A taxa de juros é a remuneração do dinheiro no tempo. Quanto maior o prazo de financiamento, maiores serão os gastos com juros. Como os bancos pagam e recebem juros? Primeiro, é preciso entender que os bancos comerciais são empresas e, como qualquer empresa, visam lucro. Os bancos vendem produtos e serviços financeiros para os consumidores que os remuneram por meio das tarifas e dos juros cobrados. Você pode fazer investimentos financeiros nos bancos e receber juros, ou fazer empréstimos, e aí terá que pagar juros. Os juros que as pessoas recebem como remuneração de seus investimentos são menores que os cobrados por eles nos empréstimos. Essa diferença, o spread, entre os juros que o banco paga e o que ele cobra, é a principal fonte de lucro dele. Pergunta 3. Tem que ser hoje? Essa última pergunta, ligada ao consumo, se relaciona a uma porção de armadilhas psicológicas que são atitudes e hábitos inadequados que causam problemas financeiros para as pessoas, em que muitos de nós podemos cair sem perceber. O livro 6 aborda várias delas. Veja só. Imediatismo. A pessoa pensa só no agora, sem se preocupar com as suas consequências ou no preço a pagar no futuro. Influência dos outros, comportamento de manada. A pessoa compra algo apenas para acompanhar as outras pessoas, sem parar para pensar se realmente precisa daquilo. Ostentação. A pessoa se sente submetida à pressão social, acaba gastando demais para se exibir para os outros e pode ter dificuldades para sustentar os bens que adquire. Outras armadilhas que temos que ficar de olho. Otimismo excessivo. A pessoa não enxerga riscos e superestima recursos. Autoconfiança excessiva. A pessoa não acredita que poderá ter problemas, pois eles só aconteceriam com os outros. E se vier a tê-los, tem certeza que vai resolver tudo sozinha. Percepção seletiva. A pessoa não consegue perceber todos os elementos envolvidos, enxerga apenas o que ela já esperava encontrar ou o que a agrada. Framing ou enquadramento. Dependendo da maneira como as informações são apresentadas, o jeito que a pessoa entende pode ser bem diferente, ainda que a mensagem seja a mesma. Quer um exemplo? Compre agora um celular novinho e ganhe 10% de desconto, versus o preço do celular baixou de 100 para R$90. A situação é a mesma, mas a primeira frase não te deixa mais inclinada a realizar o negócio? Aversão às perdas, mas não necessariamente aos riscos. Todos temos dificuldade para enfrentar perdas. Em relação ao dinheiro, a dor de perder R$50 é muito maior do que a alegria de encontrar a mesma quantia na rua, por exemplo. Logo, para tentar evitar uma perda, ou porque está inconformada por ter perdido, a pessoa pode acabar correndo riscos que normalmente não correria. É o caso, por exemplo, de quem colocou o dinheiro numa aplicação que começa a não render o esperado. Mas a pessoa se recusa a realizar aquele prejuízo. Segura o investimento até se desfazer dele mais adiante, quando estiver valendo menos ainda. E assim, acaba perdendo mais. Falácia dos custos irrecuperáveis. A pessoa insiste em não abandonar um projeto, tem grande chance de dar errado, porque já gastou muito com ele até ali. Teima em gastar mais, e aí perde tudo. O outro prato da balança é poupança, que é o dinheiro que guardamos para usar no futuro. Ao contrário do que muitos pensam, poupar não é guardar dinheiro que sobrou. Para poupar bem, é preciso ter uma meta, planejar-se para alcançar essa meta e ter disciplina para cumprir o que se planejou. Além de pensar em poupar o próprio dinheiro, precisamos ter atenção e cuidados com o dinheiro que circula. Você sabia que há mais de 8 bilhões de moedas esquecidas hoje em gavetas, bolsos, cofrinhos? Custa muito dinheiro produzir moedas. Uma pergunta ligada à poupança é: como faço
para o meu dinheiro render? A primeira coisa que precisamos compreender quando se fala em investimento financeiro é a relação entre risco e retorno. Quem faz o investimento financeiro empresta dinheiro para uma instituição financeira, na maioria das vezes um banco. Essa instituição devolve para quem investiu um valor a mais, como uma recompensa por não poder usar aquele dinheiro para outras coisas enquanto ele estiver investido, como abrir um negócio, comprar um bem, fazer um curso e etc. Quanto maior o possível retorno de um investimento, ou seja, quanto mais se pode ganhar com ele, mais se pode perder se o investimento não der o que é esperado. Existem investimentos em aplicações que oferecem pouco risco, mas também pouco retorno. Esse é o caso da conta de poupança. As aplicações mais arriscadas prometem maior retorno. Por exemplo, no mercado de ações compramos uma ação, que é um pedaço de uma empresa, e passamos a correr o risco de perder parte desse valor caso a empresa ou a economia do país enfrente problemas. Se, pelo contrário, as condições forem favoráveis e os prazos de aplicação mais longos, o mercado acionário poderá oferecer maior retorno e razoável grau de segurança frente aos investimentos mais conservadores. Outra pergunta relacionada ao prato da poupança da nossa balança é: como me preparo para o futuro? Uma das linhas de ação nessa direção é construir um patrimônio. Patrimônio é um conjunto de bens de uma pessoa ou empresa que tem valor econômico. Pode ser um imóvel, como a casa própria, bens móveis, como televisão, geladeira, automóvel, investimentos financeiros, como aplicações em ações ou fundos de investimento. Como posso proteger o meu patrimônio? Uma das possibilidades de proteção é fazer um seguro. Seguro é o contrato em que uma das partes, a seguradora, se obriga a indenizar a outra parte, o segurado, quando acontece determinado sinistro, que é um roubo, um acidente, etc. O valor total para a contratação do seguro pago pelo segurado à seguradora é chamado prêmio de seguro. Outras medidas de proteção do patrimônio são fazer a manutenção dos bens regularmente, fazer a garantia ao adquirir um produto, instalar alarmes e etc. Bom trabalho!